Olá pessoal, eu sou a Vivi e hoje eu voltei com uma pergunta para vocês. O que vocês fariam se todos os seus direitos fossem tirados de um dia para o outro? Esse é o livro que nós vamos falar hoje, se chama O Conto da Aia, de Margaret Atwood. É um livro distópico que com certeza vai ser um livro muito importante para o nosso século, para a literatura contemporânea. E Margaret escreveu de uma maneira maravilhosa, descrevendo uma sociedade praticamente distópica, e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Para quem não está acostumado com a palavra distópica ou com o subgênero distópico, distopia é uma palavra que tem raiz grega e quer dizer algo ruim. Fiz até uma colinha aqui, caso eu quisesse falar sobre isso e esquecesse. É um lugar, um estado imaginário de extrema opressão, desespero ou privação. Na literatura, está relacionado a futuros sombrios, sociedades totalitárias, vigilância. É completamente diferente de utopia. Então, eu acho que se você leu 1984 e Admirável Mundo Novo, você praticamente já sabe o que eu estou falando ali. É uma sociedade totalitária, uma coisa ruim, né? A palavra em si, distopia ou distópico, quer dizer lugar ruim. Diferente de utopia, utópico, que quer dizer lugar algum, né? E utopia, que vem de lugar bom, seria o oposto, o antônimo de distopia. Então a gente já sabe que é alguma coisa ruim, né, numa sociedade ou num lugar, enfim, opressor, em que tem muita violência e coisas ruins. Então, eu acho que o mais importante é eu começar dizendo, em vez de falar sobre o livro, é falar um pouco sobre o que inspirou essa autora canadense a escrever esse livro lá em 1985. Uma das primeiras fontes, né, de inspiração e referência que ela cita nas entrevistas dela é justamente a Revolução de 1979 do Irã. Então houve uma revolução ali, uma tomada de poder. O Irã, que tinha uma monarquia, acabou sendo tomado pelo regime fundamentalista islâmico do Ayatollah, e que é o regime que tem hoje, inclusive. Ela usou isso como uma forma de inspiração para poder escrever o livro. Por exemplo, a perda dos direitos das mulheres, a questão da opressão e tudo isso, ela tirou muita parte dali. Uma outra coisa que, sem dúvida alguma, inspirou a Margaret para escrever esse livro foi o puritanismo. Foi o puritanismo. Então, o puritanismo, justamente lá naquela época de Calvino, quando a igreja anglicana quis ali se separar, os rituais, enfim, toda a teologia e tudo isso, a igreja anglicana quis separar dos católicos. Então, cria ali uma forma de purificar os rituais, purificar a teologia, onde nós temos, naquela época, o puritanismo. E ela tem uma certa, vamos dizer, familiaridade com esse tema, porque ela tem pessoas na família dela, ou teve pessoas na família dela que estavam relacionadas a isso. Eu li também na entrevista que uma das coisas foi, uma das, enfim, pessoas que viveram séculos antes dela também, passaram por um processo na cidade de Salem. Então, se você provavelmente conhece a história das bruxas de Salem, você já deve ter ouvido falar. Ela menciona nessas entrevistas dela que uma das mulheres da família dela foi julgada por ali, né, considerada bruxa, mas eventualmente acho que sobreviveu. Então ela pegou tudo isso, né, toda essa construção que ela viu na televisão naquela época, em 1979 acontecendo no Irã, com toda essa bagagem cristã, né, de família, essa questão do puritanismo, essa questão da familiar dela, que foi considerada bruxa, enfim, aquela coisa toda, ela eventualmente sobreviveu, e isso ela foi buscar na história, enfim, tudo isso, para escrever esse livro. Tá? Então esse é o parâmetro que nós temos por aqui. Uma coisa interessante, gente, eu fiz minha colinha, porque eu sempre que estou falando, eu esqueço de falar. Eu fico tão preocupada em manter a ordem e não dar spoiler antes do tempo, antes de eu avisar que eu estou dando spoiler, que eu acabo esquecendo, então eu começo a anotar. Tem uma série na TV que fala sobre isso, que é a Handmaid's Tale. Eu não assisti a série porque, enfim, eu achei a série super pesada, pior ainda do que ler o livro, começou a me fazer mal, e eu acabei desistindo de assistir a série. Mas fica aí a dica se você gosta de ler o livro, de assistir a série. Acho que agora vale a pena eu contar um pouquinho para vocês sobre a sociedade, né? O que acontece.
Vou dizer mais ou menos o que aconteceu, como começa essa história. Vou descrever um pouco a sociedade, como ela foi instituída, e depois eu vou avisar quando tiver spoiler, e vou pedir para você que não gosta de spoiler sair, e se você não tem problema com spoiler, você pode continuar com a gente até o fim, tá bom? Mas eu aviso antes de dar spoiler. Primeiro vamos dizer, acredito, dar para vocês um contexto de como aconteceu isso. A história se passa na cidade de Gilead, ou Gilead, se você está lendo em inglês. A cidade de Gilead, ela existe na Bíblia, tá? É uma referência, inclusive, bíblica. Ela é uma cidade, de acordo com a Bíblia, que tem um bálsamo de cura. As pessoas poderiam ficar ali para descanso, consolo, enfim, curtir um pouco aquela cidade, se tivesse doente, se precisasse descansar no pós-guerra. Tanto que a Bíblia menciona o bálsamo de Gilead. E ela usa exatamente esse nome para dar a cidade fictícia que existe lá nos Estados Unidos. Tá? Então isso acontece por ali nos Estados Unidos, na cidade de Gilead. Um belo dia as mulheres acordam, a sociedade acorda para trabalhar e eventualmente as mulheres descobrem que perderam seus empregos. Seus chefes, suas empresas mandam elas voltarem para casa. E nós já vemos por ali uma personagem que vai se tornar depois uma personagem principal, né, que se chama June, ou em português seria alguma coisa como junho, eu creio, que seria mais ou menos assim. E essa personagem, ela descobre que, enfim, foi mandada embora, ela tenta sacar algum dinheiro e as contas dela foram bloqueadas, os bens foram bloqueados, tudo foi bloqueado. Ela não é casada, mas ela mora com um rapaz chamado Luke e tem uma filha. Esse rapaz, ele é divorciado. Isso é muito importante dizer para vocês que ela não é casada e que o rapaz é divorciado, porque isso vai justificar lá na frente o futuro dela. Né? Então já começa ali um caos, um grande caos tomando a cidade de Gilead, onde ninguém sabe o que está acontecendo, está todo mundo com muito medo, as coisas estão acontecendo de formas sombrias e, enfim, o medo e o silêncio tomam conta da cidade. Aos poucos você percebe que a cidade foi tomada, a polícia vai para a rua, o exército vai para a rua e a cidade é tomada. E ali se instaura um governo fundamentalista e teocrático. Teocracia é quando a religião e a lei andam juntos, é o oposto do laico, tá bom? Você é obrigado a seguir aquela religião e ela tem peso de lei na sua vida. E então, toda a vida daquela sociedade é completamente modificada. As mulheres são logo separadas em grupos, e tem alguns grupos. Anotei também para não esquecer, viu? Ali temos 2 grupos que vão separar, né? Como em castas. Se você leu O Admirável Novo Mundo, que a sociedade é dividida em castas, aqui é a mesma coisa, tá vendo? Uma outra distopia, recomendo a leitura. Aqui é a mesma coisa, só que aqui as mulheres são classificadas entre as mulheres que são consideradas imorais, as não casadas, como a nossa personagem June, né, porque ela não é casada, e as morais, que são esposas, que são mulheres casadas, no papel, direitinho, de acordo com como manda a sociedade. E elas têm tratamentos diferentes, assim como regalias diferentes de acordo com essa posição, nova posição social. Né? As mulheres que não são casadas, que são consideradas imorais e tinham vida ativa antes da tomada desse poder, elas são usadas, são levadas para serem usadas como mulheres aias, se elas forem férteis. Então tem ali uma classificação, mulher que é casada com não casada, as férteis e as não férteis. Então, se ela fosse fértil, ela se tornaria aia. Tá aí o nome do livro, o Conto da Aia. É a Aia que está te contando essa história. E essa Aia é a June. E o que acontece é que essas mulheres que serão as aias, elas vão ter todo um tratamento completamente discriminatório na sociedade. Elas serão obrigadas a usar vermelho, que é a cor do pecado, serão obrigadas a não falar com ninguém, a andar de cabeça baixa, e não têm um poder ou nenhum privilégio social. Elas serão usadas apenas para gerar filhos para as mulheres não férteis que são casadas. Então vamos aqui abrir as camadas sociais dessa sociedade de Gilead. No topo dessas pirâmides temos as mulheres casadas e inférteis. Elas vestem azul e têm direito a ter uma aia, uma empregada, para que possa gerar filhos para ela e o marido.
E isso é com base num versículo bíblico, que a autora explicou também, em que a Raquel, que é casada com Jacó, ela não consegue ter filhos. E ela fala para o Jacó assim: vai lá, entra na minha serva, porque através dela eu terei filhos. Eu acho que vocês já entenderam, né? Jacó vai lá e faz exatamente isso. E com isso, eles começam a gerar filhos de servos, né? É exatamente esse contexto que a cidade de Gileade usa, traduzindo um versículo, né? Por isso é fundamentalista, né? Ao ponto máximo, né? Pega essas mulheres que são consideradas mulheres promíscuas, né? Que tiveram vida antes de se casar, e leva para essa sociedade como se fossem mulheres que serão obrigadas a parir lá em nome daquela família de tradição, né? Que não vão poder ter filhos. E essa mulher casada, a esposa casada, vai vestir azul porque representa a pureza, representa ali as divindades, né? Acho que até a própria Virgem Maria, enfim, aquela coisa toda. Então ela vai usar um azul ali para se diferenciar do resto da sociedade. Temos então, bem no alto da pirâmide, as esposas de azul, bem lá embaixo, as aias de vermelho. E no meio dessa pirâmide tem outras castas também. As Martas, por exemplo, que são mulheres, de novo, que não eram casadas, que não são férteis, mas que não são velhas. Então elas não são suficientes para gerar e não são suficientes para se casar. Logo elas se tornam empregadas. São elas que vão lavar, passar, cozinhar e cuidar de toda a casa para as esposas lá de azul. E temos as tias. As tias no livro, pela minha interpretação do livro, talvez quem leu talvez discorde, mas eu vejo as tias como pessoas com uma educação alta, né? Uma das principais tias, por exemplo, era advogada, ou médicas, enfim, uma educação muito alta, um poder enfim, educativo, vamos dizer assim, uma educação muito boa, né? Só que elas estão velhas, enfim, não dá para ser mulher de casa, não é casada, não dá para ser a aia, porque não, já está velha para gerar. Então essas mulheres, elas são mais velhas, vestem marrom, e elas estão ali para educar as aias. O objetivo delas é horrível, é doutrinar essas aias, e elas têm poder, inclusive, de dar castigos físicos, que são horrorosos, diga-se de passagem. Se você viu a série, assim como eu, a gente chega a assustar. Essas tias são um horror na Terra, né? Um horror, não precisa do capeta, ela já está ali para isso. E elas, enfim, aplicam com rigor a doutrinação, e o objetivo delas não é só tirar o controle do corpo, né? Mas também a própria individualização. Uma das coisas importantes nessa sociedade é o silêncio pelo medo e a opressão por medo de ser punido. E a punição poderia muitas das vezes ser capital. A cidade de Gileade largava lá as pessoas que eram punidas com pena capital por dias para que todos pudessem ver ali o que estava acontecendo. Então é uma coisa assim macabra, tá? Então eu já falei para vocês das Martas, falei das aias, falei das esposas que vestem azul, que tem todas essas empregadas à disposição delas, a aia para gerar, a Marta para limpar a casa para ela. Mas tinham também as esposas pobres, que elas já eram casadas, mas não tinham tanto dinheiro, não eram mulheres de aristocratas, ou de comandantes, ou de nada disso, e essas mulheres elas eram obrigadas a usar todas as cores, que representava a aia, a Marta, e o azul que representa a mulher lá no topo da sociedade. Ou seja, você teria que fazer tudo isso se você fosse uma esposa pobre. Tá? Temos então essa casta feminina. Do ponto de vista masculino, nós temos no alto, lá no topo, temos o comandante, que eram normalmente pessoas que tinham muito poder dentro daquela sociedade. A gente logo vai conhecer o comandante Fred. Eu vou tentar falar Fred em português, tá? Fred, que é Fred, o comandante Fred. E ele está ali no topo, ele foi um dos que ajudou lá a implementar, né, essa sociedade, né, a base dessa sociedade. E temos os policiais militares, né, temos os policiais civis e os militares. Os policiais civis são chamados de guardiões, enquanto que os militares são chamados de angels ou anjos. Né? Então ali o homem é dividido mais ou menos nessa categoria, tem os comerciantes, enfim, que são os mais pobres que estão por ali, cada um tem que ter uma função, um trabalho, um objetivo, que é não só ser produtivo, mas também manter essa fertilidade alta, que aconteceu alguma coisa naquela cidade
que impediu as mulheres de ter filho. Então, só poucas mulheres conseguem gerar. Tá? Então, isso é muito importante dentro da história, meu papelzinho caindo, dentro da história de Gileade. Tá bom? Agora vamos para a segunda fase. Vou contar para você um pouquinho do que aconteceu no livro, tá na sinopse, então não vou dar spoiler, ok? O que acontece logo de início é que a gente vê a June sendo tomada e levada para essa cidade e ela precisa sobreviver dentro desse novo sistema político-econômico, né? Só que ela é muito inteligente, é uma pessoa extremamente sagaz e ela usa muitas vezes o silêncio ou, enfim, a própria manipulação como uma tentativa de sobrevivência, tá? Então isso é muito importante falar sobre ela. Uma outra coisa, antes que eu entre na história, é que ela é a narradora da nossa história e ela não é muito confiável, porque é um trauma absurdo que ela sofre logo no início, então ao longo da descrição da história, a gente vai vendo que ela mesma se justifica, e ela fala, olha, não lembro se foi mais ou menos assim que aconteceu, ou não lembro da ordem das coisas, então isso deixa a gente um pouco desconfiado se aquilo aconteceu daquela forma mesmo, mas ela não é mentirosa, muitas vezes ela omite informações, né? Então, quem foi que deu essa notícia para ela? Ela pode omitir essa informação, a gente não sabe. E talvez para proteger alguém, ou talvez para não expor a fonte dela. Então, ela é uma pessoa muito esperta e na tentativa de se salvar, de durar mais um pouco, ela acaba comprometendo um pouco para a gente que está lendo a história, não ao ponto de duvidar dela, mas ao ponto de falar, ela poderia ter dito mais aqui e ela não disse, ou será que aconteceu dessa forma, já que ela não lembra? Não compromete a história enquanto narrador, mas te faz repensar o porquê, você só vai descobrir lá no final, tá bom? Então, vamos lá. Se você não quer spoiler, é a sua hora de sair, tá bom? Se você não se importa com spoiler, não vai ler o livro, ou enfim, vai ler, mas não se importa em saber o final, esse é o momento. Talvez eu não conte tudo em detalhe, porque é muita coisa, mas pelo menos vou pincelar ali para você ter uma ideia do que aconteceu, tá bom? Não, então não vou contar todos os detalhes, assim, enfim, não vai valer a pena, tá? Mas o que eu posso te dizer é que ela é levada para a casa do comandante Fred e o nome dela é trocado, ela passa a se chamar Offred, que quer dizer Off Fred, do Fred. Então, até o nome dela é tirado, né? Não só o corpo, o poder sobre o corpo, a identidade, mas também o próprio nome. E ali ela se torna a aia daquela família, né? Então tem o Fred, que é o comandante, um dos fundadores daquela cidade, tem a mulher dele, a Serena, que é uma mulher que veste azul, que é uma esposa que tem reconhecimento lá na casta, né, uma que está lá no topo, e essa Serena tem a Marta dela, tem a empregada dela e tem a aia dela. Então a Offred, agora a June se chama Offred chega nessa casa e ela é logo colocada num quartinho de empregadas, onde ela precisa ficar ali, presa ali durante todo o mês. Ela pode sair para comprar comida, ela pode sair se precisar fazer alguma coisa, mas é uma liberdade muito restrita, normalmente é o motorista da família que leva ela para algum lugar. E uma vez por ano, quando ela está no período fértil dela, acontece dela ser obrigada a ir para o quarto lá do comandante com a mulher dele, Serena. A Serena segura ela enquanto o comandante faz o trabalho natural para engravidá-la. Acho que você já entendeu, né? Então, além de ser humilhante para Offred, que é obrigada a fazer o que não quer e carregar um filho que ela não quer, à força, é também humilhante para a própria mulher Serena, que é obrigada a ver o marido, né, usando a serva para engravidá-la. Acredito, inclusive, que é péssimo para o próprio homem, né, o próprio comandante ter que fazer tudo aquilo naquela situação, porque a gente precisa entender que é reprodutivo, não é para prazer. Então é uma situação, assim, é uma cena, gente, essa cena no livro é pesada, mas na série até parei de assistir, porque é horrível, é horrível. Então eu acho que vale muito essa reflexão de como esses sistemas opressores acabam oprimindo muito as mulheres, né? Vamos voltar para o livro. O comandante começa a gostar muito dela e, obviamente, começa a fazer coisas que o sistema considera proibido e muitas vezes penaliza
com muita agressão, podendo ser, inclusive, a pena capital. Ele chama ela para o escritório dele, né? Ele chama Alfred para o escritório dele, e ali ele começa a conversar com ela, coisa que ela não pode. Ele chega a fazer um joguinho com ela, eles jogam por muitas noites seguidas um jogo chamado Scrabble, que é um joguinho de palavras, né? E, bom, só quem podia ler e escrever seriam as tias, aquelas que educam as aias. Elas seriam, e os homens, obviamente. Elas seriam as únicas da casta feminina com autorização para ler e escrever. E o que o comandante Fred está fazendo ali é justamente fazendo ela passar, né, descumprir uma lei. No início ela fica um pouco preocupada se ele está testando ela, mas depois ele percebe que não. Ela percebe que ele está gostando da presença dela ali, da companhia dela. Então isso é super importante. À medida que o tempo vai passando, eles vão se conhecendo, ela vai ganhando muita confiança nele, ele vai ganhando mais confiança nela, e os dois vão quebrando as regras. Só que para o homem é muito mais fácil quebrar as regras nessa sociedade do que para a mulher, né? Eventualmente ele leva ela para um clube clandestino, e ali Alfred vê algumas mulheres que não eram, vamos dizer assim, não se encaixavam dentro do sistema, que eram as mulheres que eles chamavam de vida fácil. E ali nesse clube clandestino, os homens faziam o que eles queriam com essas mulheres, né? E Alfred consegue ver naquele grupo dessas mulheres que não serviam para o sistema, algumas pessoas que ela já tinha visto em algum lugar ou que ela conhecia como a amiga dela, Moira. E essa amiga, Moira, é quem vai dizer para Alfred que existe um grupo de resistência que está tentando derrubar esse regime opressor. E esse grupo se chama Mayday, né? Help! Né? Mayday é o nome do grupo. E aí a Alfred fica, enfim, super interessada em querer saber quem é, né, quem são essas pessoas, quem é esse grupo, e ela procura informações, começa a bisbilhotar informações. É nessa hora que você, leitor, fala, pelo amor de Deus, fica quieto. É nessa hora que você entra em pânico por ela, e que toda a inteligência e a sagacidade dela, você começa enfim, a considerar que ela não seja tanto tudo isso, né? Você começa a colocar em dúvida, porque o que ela faz é justamente se manter, se colocar em situações de perigo, de risco para ela, para tentar achar informações desses Mayday, para tentar ver o que está acontecendo. Ela eventualmente descobre que eles estão infiltrados em todas as áreas, podendo usar as tias, ou podendo usar, por exemplo, os angels, né, os anjos, os militares, né, que são os guardiões, enfim, eventualmente. Tá um grupinho ali infiltrado para fazer resistência e tentar tomar o poder. Então é isso que acontece por ali, e ela fica naquela agonia de tentar escapar daquela cidade, de tentar fugir, e várias coisas vão acontecendo com ela e com as amigas dela ao longo do livro, que vai deixando você com medo dela fazer alguma coisa absurda. Uma das coisas interessantes que eu acho que fica logo no início do livro que eles colocam, tem uma coisa escrita dentro do armário em que ela dorme no quarto, que está escrita em latim, e aí eu não gravei a expressão em latim, mas traduzindo, significa assim, não deixe os bastardos te derrubarem. E ela demora um tempo para ela tentar conseguir fazer essa tradução, porque está em latim, ela não conhece a palavra, mas eventualmente ela vai tendo acesso ali à biblioteca, enfim, aos lugares, e ela vai, né, escondido, né, ela vai tentando conectar ali as palavras até ela conseguir decifrar o que significa. Bom, pulando para o final da história, porque é uma história longa, a gente percebe que acontece uma coisa super interessante. Toda essa rede de intriga e de fofoca, enfim, e de sobrevivência nesse sistema opressor, nesse medo, né, que é usado como ferramenta, inclusive política, o controle de linguagem, né, você não pode falar com ninguém, tal, aquela coisa toda, tudo isso é usado e colabora, né, com o sistema, não colabora com as vítimas desse sistema, mas o que a gente percebe é que todo mundo consegue, de alguma forma, burlar as regras. Por exemplo, a Serena, a mulher do comandante, percebe ao longo do tempo que a Alfred não está engravidando. Então ela sugere que a Alfred tenha um relacionamento com o motorista para facilitar a gravidez. E isso acontece. A Alfred de fato tem um relacionamento com o motorista. E a gente percebe que não estava acontecendo porque o comandante é quem não podia ter filho.
tá? Então tem toda essa jogada. E tem todo um cuidado de não acusar o homem de infértil. O infértil é sempre a mulher. Isso, então, eu achei uma sacada sensacional, tá? Vamos para o final do livro. O que acontece é que lá no epílogo você descobre que o que acontece no final do livro, antes do epílogo, é que um belo dia bate lá, a polícia bate os militares na porta do comandante e leva a Offred presa. O que dá a entender para você, com todas as letras, que ela se enfiou em alguma confusão. E dá um nervoso, né? Porque ela pede, ela se envolve com um monte de coisa. Mas é também na tentativa, gente, de tentar sobreviver àquele sistema opressor, né? E aí a polícia, os militares levam ela e ela, enfim, desaparece dali e acaba o livro. Logo no epílogo, você descobre que passou um tempo e existe um grupo de acadêmicos numa universidade ouvindo fitas da época que tinha ali a cidade de Gileade. E você descobre que essa cidade foi destruída. Esses acadêmicos estão ali para estudar o que foi encontrado lá nos destroços daquela cidade. E o que a gente vê são as fitas. E as fitas, meus senhores, é justamente o livro que você leu. São fitas de uma pessoa chamada Offred contando toda a história de como foi a tomada do poder de Gileade e como as pessoas sobreviviam naquela cidade, contando inclusive a história dela. Os acadêmicos que estão no futuro, né, eles não sabem o que aconteceu, não sabem quem é Offred, eles tentam pesquisar para tentar identificar quem foi essa mulher, mas como as mulheres perdiam os nomes, né, cada uma tinha um nome diferente, era muito difícil, né, elas identificarem o nome, enfim, nascimento delas e tudo direitinho, poder fazer essa checagem. Então você, leitor, sabe quem é Offred, você, leitor, sabe o que aconteceu até um certo ponto, mas a Margaret Atwood fez questão de te deixar ali numa ambiguidade. Ela foi capturada pela polícia, né, pelos militares da cidade de Gileade, como parece ser, ou não, ou aqueles anjos lá, os anjos, os guardiões, estavam, na verdade, ali infiltrados, né, dentro da polícia, né, dos anjos e dos guardiões, e tinha ali gente infiltrada do Mayday, que capturaram e levaram ela para que ela fosse salva. Não sabemos. Eu, na verdade, sei porque eu li o segundo livro, é uma série de 2 livros, mas é onde eu paro por aqui para não contar para você mais do que o livro fala. Então é justamente aí que termina a história para você. Margaret Atwood não quis te dar um final porque a Offred não é uma heroína, ela não está ali para salvar o sistema, para destruir aquele sistema opressor, ela é uma sobrevivente do sistema. E por isso é muito difícil saber o que aconteceu nesse momento, tá? Tem o livro 2 chamado Testamento, se você quiser ler o primeiro e quiser ler o segundo já explica tudo isso direitinho para você. Eu já li, mas não é sobre ele que a gente vai falar hoje. Eu espero muito que você tenha gostado da história, e se você gostou, compartilha, comenta aqui o que eu deixei de falar e que era importante para a trama, porque eu sempre esqueço alguma coisa. Eu trago a minha colinha aqui, ó, tudo escrito, falado, na hora eu esqueço. Então comenta aqui alguma coisa que eu não tenha falado, e se você concorda, se você gostou, se você leu o livro, essa parte é muito interessante, ajuda esse canal a crescer, tá bom? Vejo vocês na próxima, não sei quando, provavelmente quando houver um alinhamento cósmico entre os planetas, mas eu volto, prometo.